Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo e hoje é mais um vídeo de quadrinhos. Dessa vez são os quadrinhos do Evil Dead parte 3 ou parte final. Parte 3 você me pergunta, mas eu não sabia nem que tinha parte 2. Pois é, eu tô nessa dos quadrinhos do Evil Dead já faz mais de um ano. Eu comecei a falar dessa franquia aqui como um pretexto pra falar dos quadrinhos de crossover que vão vir depois, mas eu subestimei a quantidade de quadrinho que tinha nessa merda e tamo aqui agora, né? O que rolou foi que os direitos da franquia Evil Dead na real são uma zona porque ela tem dois nomes, né? A gente tem o Evil Dead e a gente tem o Army of Darkness. Nos outros dois vídeos eu falei sobre a linha de quadrinhos do Army of Darkness, que é uma série muito extensa e que ainda tá rolando, lançada pela Dynamite Entertainment. Mas eu também mencionei essa segunda franquia de quadrinhos, dessa vez baseada no Evil Dead 2, que foi lançada por uma editora chamada Space Goat Publishing. E como eu disse nos outros vídeos, os quadrinhos do Army of Darkness foram bem sofridos, muito longos, muito mais do mesmo, e eu já não tava mais aguentando ler essa merda, então eu tava esperando que o Evil Dead 2 pelo menos desse alguma coisa melhor. Mas tudo que eu descobri aqui foi mais história picareta, mais escritor de quadrinho que não sabe escrever o personagem do Ash, mas eu vou chegar nisso depois. Antes de entrar nos quadrinhos do Evil Dead pela última vez, eu espero, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já leram os quadrinhos do Evil Dead, o que vocês acham deles, e deixem outras recomendações de filmes ou quadrinhos e tudo mais pra gente falar aqui no canal também. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo, e se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira e quer apoiar a gente de alguma maneira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo, tipo o Sr. Presas e Cthulhu lendo seus comentários. Você consegue participar de umas votações para escolher filmes que a gente fala aqui no canal e também ganha acesso a uns spoilers de vídeos. Você queria ler esses quadrinhos antes do vídeo sair? Eu lancei a lista de quadrinhos falados para os membros aqui antes. Ah, e é claro, tem que deixar aqui um aviso de spoilers para os quadrinhos de Evil Dead, mas sinceramente, né, que isso importa? Acho que se você tá vendo esse vídeo, provavelmente pra você saber o que acontece nos quadrinhos sem precisar ler essa tonelada de merda. Então os spoilers aqui são uma salvação, na verdade. O primeiro quadrinho do vídeo de hoje, na real, não é Dynamite nem Space Goat. É uma adaptação pra quadrinho do primeiro filme do Evil Dead de 81, que foi lançado em 2008 pela Dark Horse, uma das editoras de quadrinhos mais famosas que tem por aí. Esse aqui foi um caso curioso, porque foi a primeira vez que eu comecei a ler um quadrinho e eu reconheci quem era o artista pelo estilo da arte da parada. Eu só sei que é muito único e eu olhei pra isso e falei, isso é do John Bolton, que é um quadrinista famoso que fez vários trabalhos com o Neil Gaiman e com o Clive Barker. Ele fez alguns quadrinhos do Hellraiser que eu li. Eu ter reconhecido o maluco pela arte me preocupou um pouco, porque, cara, será que depois de todo esse tempo eu tô virando fã de quadrinho? Ah não, cara. Mas enfim, o estilo do cara é foda e combinou muito com Evil Dead. Tem várias artes aqui que são bem macabras, tipo essas do começo, quando o Scott, amigo do Ash, tá contando a história de terror da cabana. Tem um flashback do professor Nobe que intercala com o grupo de amigos escutando a fita amaldiçoada que ele gravou, e tudo fica muito bom nesse estilo. Em questão de história, dá pra chamar esse quadrinho de uma adaptação e expansão do filme. A apresentação dos personagens é diferente, o filme começa já com eles no carro indo pra cabana. No quadrinho tem uma cena antes da viagem, deles se preparando, que explica melhor a dinâmica do grupo. E uma diferença boa aqui é na personagem da Cheryl, a irmã do Ash que é parte do grupo do primeiro filme. Aqui eles tiram essa ligação dos dois, fazem ela ser só uma amiga que foi pra viagem junto, o que eu acho que até faz mais sentido, porque ela ser irmã do Ash não faz muita diferença pro filme nem pra história do Evil Dead como um todo, porque a partir do primeiro filme ela é completamente esquecida, né? Ela volta na série, mas enfim, né, pros filmes não faz diferença. Outros personagens, tipo a Shelly, que é a namorada do Scott, que não fazia nada no filme, ganham um pouco mais de personalidade. Tem até um flashback que mostra ela adolescente matando um passarinho machucado ali. Tem um momento que é um ponto de vista da Cheryl possuída, que mostra vários demônios falando no ouvido dela. E os filmes nunca mostram direito como as pessoas possuídas pelos demônios kandarianos enxergam o mundo, né? Então isso é diferente. E tem a cena do filme que o Scott tenta fugir da casa, depois volta todo fudido e a gente não vê o que acontece com ele. No quadrinho a gente vê ele encontrando uma versão malvada Deadite dele mesmo, que ataca ele no meio da floresta. Enquanto essa trama toda acontece, tem uma narração do Ash que vai contando tudo, e eu gosto que eles não tentaram fazer nada cômico, igual geralmente fazem. A parada é que o Ash no primeiro filme era muito diferente do Ash que a gente conhece hoje em dia. Ele era mais tímido, era menos herói de ação, metade do filme ele não fazia nada. E essa narração mostra todo o processo de pensamento dele na hora, justifica todas essas cenas que ele não
faz nada. E até faz umas referências a coisas que não fazem sentido no filme. Tipo ele falando, não sei porque eu fui barricar a porta se a janela já tava quebrada. O final que eles fizeram pra essa história eu acho meio picareta, mas foi o jeito que eles arranjaram de conseguir conectar o filme 1 e o 2, porque o segundo filme é praticamente um remake do primeiro, tem a mesma trama, mas com menos personagem. Então o quadrinho revela que no final, tudo que aconteceu no primeiro filme foi um sonho do Ash, enquanto ele tava dormindo no carro, indo pra cabana na floresta com a Linda, que é a namorada dele. É um sonho o tempo todo, é um clichê bem estúpido, mas foi o que deu pra fazer pra conectar os dois filmes. E apesar disso, eu acho que essa é a melhor adaptação de filme pra quadrinho que eu já vi. Porque ao contrário das outras que eu já li e já falei aqui no canal, ela não quer só replicar o filme e mostrar pra gente uma versão mastigada dele. Ela quer fazer uma coisa nova. Eles também arranjaram um escritor e um artista bem competentes pra fazer o estilo funcionar, e ela perde um pouco da trecheira do filme e vira um terror mais sério ali. O primeiro Evil Dead não é uma história cômica por natureza igual Army of Darkness, então fazendo esse estilo sombrio funcionou bastante. Foi um quadrinho bom pra começar esse vídeo, o problema é o que vem depois. Porque agora a gente entra nos quadrinhos da Space Goat Publishing. Eles arranjaram os direitos pra usar personagens especificamente do Evil Dead 2 e lançaram vários quadrinhos de 2015 a 2017. O primeiro dessa saga começa com uma continuação direta do filme que se chama Evil Dead 2 Beyond Dead by Dawn. É uma continuação do filme 2 que não segue o Army of Darkness, mas que funciona acontecendo ao mesmo tempo. A história desse quadrinho segue a personagem da Annie Knowby, aquela mina do segundo filme que é a filha do professor que invocou os Deadite na cabana. No final do segundo filme, ela morre tomando uma facada nas costas. Esse quadrinho começa com ela indo pro inferno, onde ela imediatamente treta com os capeta que estão trabalhando pro demônio Rabisu. Ela quer salvar a alma dos pais dela desse demônio, e pra isso ela consegue fazer um feitiço que recria o Ash a partir da mão decepada do mal dele. Então enquanto o Ash original tá lá vivendo as aventuras do Army of Darkness, foi criado esse clone do Ash pra servir de protagonista nessas histórias. Então tecnicamente dá pra tudo ser canônico ao mesmo tempo. Mas a real é que nada disso é canônico porque nenhum desses quadrinhos importa. E esse quadrinho na real é mal escrito pra cacete. O objetivo deles é muito vago, a maior parte da trama são eles andando no inferno sem rumo, e esse quadrinho é provavelmente a coisa mais cretina que eu já li. Ele não tem estrutura de história nenhuma e um monte de coisa absurda acontece, provavelmente porque o escritor tava se achando muito transgressor ali. E são umas coisas ofensivas até, tá ligado? Tipo, o Ash e a Annie estão andando no inferno e do nada cai um cara gordo do céu na frente deles. E aí eles olham um pro outro e falam: Gula, um dos 7 pecados capitais. Você acha que isso vai ser relevante? Mas ninguém menciona pecado capital em momento nenhum desse quadrinho de novo. E aí o Ash só começa a sentar o gordo na porrada, sem motivo nenhum. A cena continua por um tempo até que a Annie vira e fala: mata esse cara logo, e dá uma facada no maluco. Completamente de graça, e eles vão embora e isso nunca mais é mencionado, só uma coisa que aconteceu. A Annie usa o próprio sangue no ritual que ela faz pra reviver o Ash. E aí mais tarde ela fala pro Ash que ele está reclamando igual uma garota, e aí ela chega à conclusão de que o Ash tá mais sensível porque ele foi feito com o sangue dela e é porque ela tá menstruada. Eu não só achei isso bem cretino, como é completamente desnecessário pra história, porque o comportamento do Ash não muda nem um pouco depois disso ser mencionado. No final eles matam o demônio Rabicó com certa facilidade e a alma dos pais da Annie fica presa na adaga. O Ash fala: se você libertar essas almas, você vai libertar vários demônios no mundo também. E ela imediatamente faz isso sem hesitar ou ter dilema nenhum. No final esse quadrinho foi uma bosta, provavelmente o pior que eu já li em todos os vídeos de quadrinho nesse canal. Mas então, o próximo quadrinho é melhorzinho, mas também, né, pra ser melhor do que o pior, não precisa de muita coisa. É uma antologia de pequenas histórias que se chama Evil Dead 2 Tales of the Ex-Mortis, ou Necronomicontos, como você quiser. Foram 3 edições com várias histórias diferentes, todas apresentadas pelo próprio Necronomicon, como se ele fosse o Crypt Keeper do Tales from the Crypt, e ele faz comentários cínicos sobre cada história antes dela começar. São 7 histórias diferentes aqui, nenhuma delas tem o Ash. A primeira se chama Soul Power, ou Poder da Alma. Essa começa com uma aula de faculdade sobre Necronomicon, e quem tá dando essa aula é o professor Knowby. E aí a trama estúpida aqui é que o protagonista chega pro professor e fala: qual é, professor? Eu queria usar o poder do Necronomicon pra pegar uma mina. E o professor Knowby responde: beleza, vai lá, tá aqui onde você encontra esse livro. O protagonista então vai seguir as pistas pra achar o Necronomicon e acaba no sanatório com uma mulher super perigosa numa camisa de força que vira um Deadite igualzinho a capa do Peace of Mind do Iron Maiden. E de novo eu tenho que reclamar aqui da arte de quadrinhos que quer fazer todo mundo parecer super-herói bombado, porque os Deadites em Evil Dead até que de vez em quando tem uma modificação corporal ali, mas no geral eles são só o corpo da pessoa numa versão meio demônio zumbi.
Pois bem, essa senhora que estava presa aqui, ela vira um demônio e aparentemente ela também vira o Dave Bautista, porque olha o trapézio dessa mulher, brother. Ela não tava assim antes. A trama desse daqui não faz sentido nenhum. O Deadite Batista, então, fala pro protagonista que ele tem que encontrar um cara e se ele não encontrar esse cara, o Deadite vai matar a mina que ele quer pegar. E aí o Batista mata uma galera e foge do sanatório. Eu só fiquei me perguntando, calma lá, se ele conseguiu escapar e tá solto, livre no mundo, por que ele não vai atrás do cara que ele quer encontrar, ao invés de mandar o maluco ir atrás do cara que ele quer encontrar? Essa história termina com uma luta péssima entre os dois demônios e a mina que o cara queria conquistar fica doida, possuída e ele não consegue porra nenhuma. Fim. A segunda história se chama Loteria. Ela se passa na Suméria Antiga, em uma cidade que todo ano sorteia um habitante para sacrificar para um demônio. O demônio em questão se chama Dagan e ele é a coisa menos ameaçadora possível. Pelo visual, ele parece um capanga figura cômica de um filme de fantasia do Jim Henson. Ele na real é tão aleatório que ele tá de saco cheio de existir e ele só pede pro protagonista matar ele porque ele não aguenta mais morar nessa porra dessa caverna com a galera lançando sacrifício pra ele todo ano. O protagonista aqui se chama Ishimi, um guerreiro porreta que mata o demônio sem muita dificuldade e a vila volta a ser feliz ou qualquer merda dessas. Tirando a parte da Suméria Antiga, que é mencionada às vezes nos filmes, esse quadrinho não tem nada a ver com Evil Dead. Mas pra mim o pior é o final dessa história, que parece que o escritor só desistiu e aí ele mete um monólogo muito brega. Se tem algo para se aprender da coragem de Ishimi, não pode ser ensinado. Ou seja, ficou no 0 a 0, falou porra nenhuma. Só pode ser aprendido no poço dos nossos próprios corações, onde os homens vão morrer todo dia. Que porra é essa, cara? O maluco transformou o quadrinho numa música de dor de cotovelo do Bon Jovi do nada na última frase? Isso nem faz sentido, nem é uma moral que condiz com a história que foi contada. Parece que o cara só meteu o verdadeiro tesouro são os amigos que fizemos no caminho. A terceira história, bem sem graça, é sobre um professor cadeirante que usa o Necronomicon para recuperar o controle das pernas dele. Mas as pernas são controladas pelos Deadites e fazem ele se matar. Achei chato e copiado daquele filme ruim do Cradle of Filth. A quarta história é o Acampamento Abandonado. É uma história de acampamento de verão. A história é bem genérica, é um monte de jovens sendo possuído e ela é tão rápida que não dá nem pra se envolver com nada que acontece. No final tem uma reviravolta tirada do cu, que uma mina que tava no acampamento é uma caçadora de demônio viajante no tempo. Isso não tem contexto nenhum, não foi preparado e achei uma bosta. Quinta história é um grupo de pessoas indo pra cabana do Evil Dead preparar uma garota pra um concurso de beleza. Uma das pessoas sai de casa pra praticar engolir espadas, como qualquer pessoa normal faz, e acaba invocando os demônios quando uma página do Necronomicon convenientemente voa e para na frente dele. Isso é o princípio de história mais preguiçoso que eu já vi. A protagonista então mata todo mundo que vira Deadite, e o legal é que ela mata cada um com uma característica, tipo, ela mata o nutricionista com uma balança, a figurinista com um salto alto. Bem filme slasher, não é nada demais, mas também não foi horrível. Na sexta história a gente volta a acompanhar a grande personagem da caçadora de demônio viajante do tempo. Ela agora tá no Velho Oeste, em uma história que é escrita com a mesma pressa e falta de sentido que a última que estrelou ela. Ela mata uns Deadites junto com os amigos cowboys, e os amigos cowboys imediatamente traem ela. Tem quase o mesmo diálogo e profundidade que a sketch que eu fiz pra retrospectiva de Resident Evil, e ela acaba no final sendo salva por ela mesma, viajando no tempo vindo de outra época. Parece muito uma tentativa de fazer a personagem emplacar pra ela ganhar a própria história depois, mas não deu certo. A última história é Indiana Jones com desconto. Tem os nazistas numa escavação indo atrás do Necronomicon, é tudo narrado como se fosse uma carta desse explorador francês para a esposa dele antes dele ser assassinado, o que é legal, mas é só uma história genérica de múmia que vira Deadite. Nada muito interessante aqui, mas dá pra fazer uma comparação que se teve o Peace of Mind mais cedo, esse daqui é o Power Slave. Esse Necronomicontos então teve umas historinhas diferentes ali, bem variadas, umas foram bem ruins, outras nem tanto, mas também não teve nada muito impactante. Saindo dele, a gente vai para Evil Dead 2, Cradle of the Damned, ou Berço dos Condenados, que continua a história de Ash Clone e Annie Nobe. A primeira capa desse quadrinho é uma homenagem feita no estilo das capas antigas do Tales from the Crypt, o que faria muito mais sentido se fosse no quadrinho anterior, que tinha o formato e o apresentador igual ao Tales from the Crypt, mas acho que eles não pensaram nisso a tempo. A história dessa tem Ash e Annie caçando Deadites que eles libertaram da adaga mágica no final do anterior, e os Deadites aqui têm todos o mesmo visual. É um monte de homem careca sem camisa. O Deadite só pega a aparência da pessoa que ele tá possuindo, ou pra ser Deadite agora é tipo trote de faculdade, você tem que raspar a cabeça. Essa história começa com eles estabelecendo uma fábrica enorme de comida de gato que eles estão usando pra triturar Deadites, e nisso eles estão criando, isso não é piada, um gato gigante de energia espiritual que vai fechar o portal pra dimensão espelho dos Deadites pra sempre. E absolutamente nada disso é relevante. Porque a trama aqui na real é que Annie e Ash caem pra um portal e entram nessa outra
dimensão, onde eles começam a morrer repetidas vezes com um body horror bizarro. Aí aparece um cara de capuz pra ajudar e fala que eles estão numa dimensão comandada por Cthulhu, ou um equivalente dele, e aí o Senhor Capuz fala que eles precisam fazer um ritual pra sair de lá. O Ash se sacrifica falando que é o escolhido e atraindo a fúria de Cthulhu, e a Anne consegue escapar e volta pra dimensão real. O que me incomodou aqui na real foi: o Ash dessa linha do tempo é o Ash revivido da mão decepada Deadite. Esse Ash nunca viveu os eventos do Army of Darkness, então ele não sabe que ele é o escolhido ainda, porque se eu me lembro bem, o Ash só percebe que é o escolhido quando no final do filme 2 ele volta no tempo e cai lá no castelo do Rei Arthur. Então não era pra esse Ash daqui saber que ele era o escolhido e usar isso pra atrair Cthulhu, mas eu acho que esses quadrinhos não tem tanta coerência com os filmes assim, né? Isso já ficou bem claro. O capítulo final dessa história se chama Dark Ones Rising. Eles continuam fazendo as capas com referência aqui, que eu gostei bastante na real. Tem uma que recria o pôster do Sexta-feira 13 original, outra do King Kong, a última faz referência a Halloween. Achei bonitinho. Essa continua diretamente, a Anne superou a morte do Ash depois que ele se sacrificou, mas aí o Ash sai de dentro de um poço de lama e fala: não acabou não, deu ruim. E o ruim que acontece é que Cthulhu se levanta de um buraco enorme e começa a atacar os Estados Unidos, disparando jatos de Deadite do peitoral dele, aparentemente. Eu não sabia que Cthulhu tinha esse poder. Ei, eu só queria dizer que expelir zumbis pelo peitoral é um sintoma de um tipo de gripe muito grave que afeta o nosso povo, e eu acho de mau gosto fazer piada com esse tipo de coisa. Ash e Anne não tem jeito de matar Cthulhu, então eles vão pedir ajuda pra uma mulher especialista em voodoo lá em Nova Orleans. Eles invocam o deus Damballa, que é o deus lá do Chuck, inclusive, né? E aí ele começa a lutar com Cthulhu. No meio disso, o escritor tá tentando meter vários diálogos filosóficos e tentativas de reflexões ali. Eu só tô pensando, cara, tenta menos, cara. Tu tá fazendo um dragão de alma lutando com Cthulhu. Pra melhorar, essa história termina com tudo sendo desfeito, e aí o Senhor Capuz aparece de novo falando: na real, vocês nunca saíram da dimensão espelho, era um teste o tempo todo. Eu fiquei puto, cara. Parece que todos os quadrinhos, os do Army of Darkness e os do Evil Dead 2, eles sempre escalam a situação de um jeito que chega em um apocalipse que não dá pra vencer, e aí eles metem algo tipo: ah, fez um pedido, voltou no tempo, voltou tudo ao normal, e ninguém resolve porra nenhuma. Além dessa trama principal, também tiveram várias one-shots. A primeira é um especial de Natal chamado A Merry Deadite Christmas. Acontece que o Ash recebe a visita de um fantasma no Natal, e o fantasma é um menino nerd que leu o Necronomicon e soltou uns Deadites em um parque temático de Natal. Aí Ash e Anne vão lá nesse parque resolver essa presepada, e pra ajudar eles tem duas crianças que estão matando Deadite na mão. O que eu acho muito estúpido, porque o Ash tem uma motosserra e uma shotgun, e ele apanha dos Deadites pra uma criança de 8 anos conseguir matar com um machado. É aquele tipo de quadrinho do Evil Dead que tá mais pelo absurdo, ele quer tentar meter o maior tipo de criaturas Deadites possíveis ali. E elas são temáticas de Natal, então tem elfo, tem boneco, brinquedo, biscoito de gengibre, decoração assassina, tem de tudo. Em algum momento eles falam das várias referências de terror que estão acontecendo ali, realmente tem algumas, né, Ginger Dead Man, tem uma boneca que vira cara igual o Chuck, o Jack Frost, o boneco de neve assassino, literalmente aparece ali no canto, então isso é ok, é legalzinho pelo menos. Mas o que eu achei peculiar aqui é que todos os Deadites nesse quadrinho têm sangue verde. Isso é uma coisa que nunca aconteceu em nenhum outro quadrinho, eu fico me perguntando se eles meteram o sangue de outra cor pra esse quadrinho ser menos agressivo e ser uma coisa mais infanto-juvenil, talvez por ser de Natal, por ter umas crianças protagonista, eles queriam fazer ser mais acessível? Não sei. E na real também não ligo. E depois desse a gente entra nas bizarrices mesmo, porque aí a gente vai pra saga das vinganças. As vinganças são vários one-shots que fazem o Ash lutar contra figuras históricas ou folclóricas que não são necessariamente Deadites, mas todos eles têm vingança no título. O primeiro é Evil Dead 2, A Vingança de Hitler. A história desse é que Hitler ressurge em Berlim com umas tatuagens de Necronomicon no corpo todo. Aí um demônio de 3 cabeças que não faz sentido porque nenhuma conversa uma com a outra, vai recrutar o Ash pra matar Hitler porque ele tá no inferno juntando um exército de demônios. O Ash vai e descobre que o Hitler é indestrutível porque o Necronomicon é destrutível e ele tatuou o Necronomicon no corpo. Mesmo o Necronomicon já tendo sido destruído nos filmes e em alguns outros quadrinhos também, né? Mas a gente finge que faz sentido. Mas aí o Ash só dá um tiro na cara do Hitler e mata ele, porque a cara dele não estava tatuada, então ele não era tão invencível assim. Eu achei tudo muito estúpido. O segundo é A Vingança de Drácula. Esse daqui, ele já te prende na primeira página, porque ele começa com o Drácula virando pro Ash e falando: eu quero chupar o seu sangue. E outras coisas. Eu não sei se isso foi intencional, porque eles não fizeram nenhuma piada com isso. Mas o que parece é que o Drácula tá oferecendo um
A trama aqui é que o Ash tem um caso com uma mulher que se veste igual a Velma do Scooby-Doo e ela rouba o Necronomicon e foge pra Romênia. O Ash vai atrás dela, onde ele é imediatamente abordado por um monte de gente com faca pra assaltar ele, porque americano tem medo de país estrangeiro, no fim das contas, né? E na real essa história nem tem muito segredo. Ash encontra Drácula sem muita dificuldade, aparece um demônio, Ash luta contra o demônio, Drácula luta contra o demônio, Ash mata os dois, fim. Depois disso temos a vingança dos marcianos. Eu acho que esses quadrinhos eles competem pra ver qual consegue ser mais estúpido que o outro. Esse daqui começa com a narração falando: Área 54, base militar 3 vezes mais secreta que a Área 51. Área 54, brother, para. Qual foi a progressão aritmética que eles usaram pra fazer esse cálculo? Tecnicamente, se fosse 3 vezes mais secreta que a Área 51, não era pra ser a Área 153? E eu não sei, mas eu acho que o número das áreas ali designadas pelo exército americano não tem a ver com o quão secreta cada uma delas é, né? Afinal, todo mundo sabe onde fica a Área 51, mas cadê a Área 49? Cadê a Área 50? Ninguém conhece essas, então elas são mais secretas. Enfim, a galera leu o Necronomicon na Área 54 e os Deadites possuem os corpos de uns marcianos que estavam mortos lá. Esses marcianos são o mesmo design do Guerra dos Mundos com os tripodes. Na verdade, o quadrinho fala que o Guerra dos Mundos foi uma coisa real que aconteceu e que depois foi encoberta pelo governo e que os aliens morreram infectados por germes humanos. Mas como os aliens agora já estão mortos, como eles vão vencer deles? E aí eles têm a ideia brilhante de infectar os germes com Deadites pra fazer os germes Deadites matarem os aliens Deadites. A trama é só uma justificativa pra fazer o Ash lutar com o marciano, né? Mas o que eu achei bizarro aqui é que eles parecem que não estão nem um pouco preocupados em manter alguma ordem cronológica. Porque eles falam nesse quadrinho: ano passado o professor Nobe desapareceu. O que estabelece essa história lá pros anos 80 ou final dos anos 70, que foi quando o Evil Dead aconteceu. Mas ao mesmo tempo que eles falam isso, o Ash fala que ele tá trabalhando de Uber, que não tinha nos anos 80, né? Então isso é um problema. Depois disso temos a vingança de Jack o Estripador. Essa daqui apresenta muita coisa nova que seria legal de ser mais explorada, mas pra variar é só uma one-shot corrida. O Ash tá num set de filmagem, é um filme sobre Jack o Estripador, e tá rolando uma coisa meio metalinguística ali, porque os caras que estão fazendo esse filme conhecem o Ash e querem que ele fale a frase de efeito famosa dele no filme. Então aqui ele é meio que um caçador de demônios subcelebridade, o que é um conceito legal que podia ser abordado pra algum outro quadrinho do Evil Dead, mas isso não faz muita diferença pra trama. Começam a acontecer uns assassinatos no set, e o Ash descobre que quem tá matando as pessoas é o roteirista, que é um cara obcecado pelo Jack o Estripador. Tão obcecado que quando eles vão pro camarim do cara no trailer, tem várias decorações do Jack o Estripador ali. O que eu achei estranho porque esse tipo de decoração geralmente acontece num filme quando você quer caracterizar alguém e você mostra o quarto da pessoa. No camarim, que é um espaço temporário que ela vai estar ocupando por um tempinho de filmagem, não faz muito sentido isso. O cara virou e falou: pô, beleza, vou chegar aí no set, mas deixa eu só encher 10 caixas de mudança aqui com minha parafernália do Jack o Estripador, só porque sim. Enfim, o Ash eventualmente vai parar na Inglaterra Antiga e luta com um Deadite que é uma fusão Megazord de vários suspeitos diferentes de serem o Jack o Estripador. E o final eu achei bem Evil Dead, pra falar a verdade, que o Jack corta o Ash e as entranhas do Ash começam a rir da cara dele e ele usa o próprio fígado pra atacar o Jack. Quando tudo isso acaba, ele vira e fala: quer saber? Eu vou beber porque eu tenho que verificar se eu tenho um fígado ainda. O que eu achei bem Ash e bem justo. Foi um quadrinho ok até onde esses one-shot vão, mas a coisa mais interessante desse quadrinho, na real, foi tudo que eu descobri a partir dele. O que rolou é que o jeito que esse quadrinho representa os roteiristas em Hollywood, eu achei muito cínico e achei que a mulher que escreveu ele talvez tivesse trabalhado como roteirista. Acontece que não, eu não encontrei ela no IMDb, mas nessas pesquisas eu encontrei um vídeo de 1 hora dela e do marido falando sobre os podres da indústria de quadrinhos. Que ela fala sobre pagamentos atrasados e que o último pagamento que ela recebeu na Space Gold foi um dinheiro que teria vindo de um projeto de Kickstarter para um jogo. Ela achou tudo isso muito suspeito e parou de trabalhar com a editora. E aí eu fui pesquisar sobre isso, eles começaram anunciando um jogo de tabuleiro do Evil Dead 2 e depois um jogo de tabuleiro do Exterminador do Futuro, e os dois juntos levantaram quase $1 milhão, mas os jogos nunca chegaram a ser produzidos, ninguém que apoiou os projetos recebeu os jogos, pararam de ter atualização depois de 1 ano, e a última atualização foi um e-mail da Space Gold pedindo mais dinheiro sem ter entregado nada. Eu só sei que logo depois disso a Space Gold declarou falência, e por causa disso ela não é obrigada a pagar nada que tá devendo pra ninguém. Só essa história toda, que é tipo um Fire Festival de quadrinho e board game, já é mais interessante que qualquer história
história do Evil Dead aqui. Isso tudo eu descobri enquanto eu tava lendo o do Jack o Estripador, e nisso ainda faltam ainda 2 quadrinhos de vingança, e um deles é A Vingança de Krampus. Ao contrário dos filmes do Krampus que a gente viu recentemente aqui no canal, essa história realmente tem um Krampus, e ela até que é divertida. O Ash tá morando em um trailer, e aí uma vizinha corre lá pra pedir ajuda porque o Krampus tá atacando o filho dela. O Ash vai lá, o Krampus olha pra ele e lembra quem ele é, fala que ele foi uma criança insuportável e começa a sentar o Ash na porrada. Mas o Krampus na real não é um vilão, ele é um cara de boa. Quando ele descobre que o Ash é um clone, não o Ash original, ele para de bater nele, explica que odeia o próprio trabalho, mas que é feio demais pra conseguir outro trampo. E aí o Krampus e o Ash ficam a noite de Natal enchendo a cara juntos, o Ash convence o Krampus a largar o trabalho dele, e o Krampus fura o olho do Ash e vai lá pegar a vizinha que o Ash tava afim. E termina a história assim. É extremamente estúpida, não tem Deadite, não tem Necronômico, não tem porra nenhuma, e surpreendentemente foi a melhor história do Evil Dead desses quadrinhos da Space Gold. Talvez seja até a melhor história de Krampus que eu já vi. O último quadrinho dessa série se chama Evil Dead 2, A Vingança de Evil Ed. Evil Ed, no caso, é uma versão Deadite do Ed Getley, aquele grande personagem que ninguém lembra de Evil Dead 2. Não confundir com Evil Ed, o personagem de Hora do Espanto, que também estrela um quadrinho chamado Vingança de Evil Ed. Parece até que fizeram de propósito, né? Pois é, o Evil Ed inexplicavelmente virou o novo líder do inferno e ele quer punir o Ash. Então ele junta um esquadrão formado por Hitler, Drácula, a Múmia da Outra História, Osama Bin Laden e Rasputin. Quando começa a história juntando o esquadrão de figuras históricas, você sabe que acabou a ideia. E é engraçado que tem um momento que o Evil Dead confunde eles, o que nem faz sentido, porque no filme o cara é assistente de um arqueólogo. Presume-se que ele saiba a história o suficiente pra conseguir diferenciar Bin Laden e Rasputin. Aí o Ash entra num ônibus pra ir pra Las Vegas, o ônibus na real tava cheio de Deadite, leva ele pro inferno, onde ele começa a matar essa galera toda. A parada é que esse quadrinho foi lançado em 2 edições, mas todos os sites onde eu encontro o quadrinho só tinha o primeiro volume dele dividido em 2. Eu procurei pra cacete na internet se eu achava esse volume 2 em algum lugar. Às vezes esse quadrinho tá na área 55, porque é um projeto muito secreto. Mas a conclusão que eu cheguei é que eu não me importo. Eu não ligo, eu não quero ver o confronto do Ash com o Evil Ed. Provavelmente ia ser uma bosta mesmo, esses quadrinhos são todos uma bosta. Então eu só larguei de mão e falei, foda-se, não vou terminar essa história mesmo. A parada é que eu achei que a maioria desses quadrinhos era bem rapidinho, que eu ia conseguir falar rápido deles aqui no vídeo. Então eu falei, por que não colocar mais alguns aqui no final, né? Porque aparentemente eu sou um imbecil. Então eu voltei pra Dynamite pros quadrinhos do Army of Darkness. Tinha alguns que eu não falei que eram os crossovers. Nisso tem alguns crossovers com outros filmes, mas a maioria eram crossovers com outras franquias de quadrinho que eu não conhecia. Então, como o próximo vídeo de quadrinho vai ser sobre os crossovers com filmes, eu vou falar desses crossovers com outras franquias de quadrinho da Dynamite no final desse daqui mesmo. O primeiro desses foi lançado em 2011 e é Army of Darkness encontra Danger Girl. Pelo que eu entendi, elas são tipo as Panteras com desconto. É um cara velho que junta um time de 3 gostosa pra resolver treta de espionagem internacional. Esse quadrinho que mistura elas com Army of Darkness é basicamente um quadrinho de ação, é tiro, porrada, bomba, e eu achei bem chato. A história é a mesma de sempre, vilão genérico pegou Necronomicon, que é usar pra fazer exército de Deadite, aí as Danger Girl vão atrás do Ash porque precisam de ajuda. Acho que o maior problema desses crossovers todos, incluindo o da Xena que eu falei no quadrinho parte 2, é que eles têm a mesma estrutura. Ash encontra os personagens, eles lutam, percebem que tem um objetivo em comum e passam a trabalhar juntos. O Ash é sempre grosso com todo mundo sem motivo, acho que porque muitos dos escritores dos crossovers não sabiam escrever o personagem dele. Cada volume desse começa com o personagem narrando a própria história de vida, que é um jeito legal de apresentar eles pra quem não conhece, mas não tem nada muito surpreendente aqui. Eu acho que eu tenho que falar mais do vilão, porque, cara, olha a cara desse vilão, olha o visual dele, maluco, olha o bigodinho dele. O cara, ele é obviamente um vilão, ele obviamente vai te trair. Ele é o naipe de vilão do Dick Vigarista, tá ligado? O maluco que amarra a mulher no trilho do trem, sabe? Puta merda. O próximo crossover é Vampirella e Army of Darkness. Eu não sabia quem era a Vampirella antes de começar a ler o quadrinho, e quando eu acabei, eu continuo sem saber, porque ela não faz porra nenhuma nessa história. Esse aqui se passa lá na época do Rei Arthur. Tava com saudade dele já, né? De todos esses personagens que eu já cansei de olhar pra cara nesses quadrinhos. Minha voz até foi um pouquinho pro lado do Cthulhu agora quando eu falei isso. Eu tô começando a coringar com essa porra. A história desse quadrinho é o Ash sendo um babaca completo, e aí a Vampirella vai parar no castelo onde ele tá, eles lutam um contra o outro, percebem que tem um objetivo em comum e decidem lutar contra os Deadite juntos.
Só que na real a maior parte dessa história é quando ela para nos trilhos e vira um tribunal de inquisição porque aparece um padre mala falando que a Vampirella é uma bruxa. E aí ele fica fazendo vários testes sem noção pra mostrar que ela é uma bruxa e que até podia ter uma mensagem ali, essa coisa mostrando como a Inquisição era injusta, matava mulheres inocentes. Porque é mais ou menos isso que ele quer fazer, mas ao mesmo tempo no final ele vira e fala: ah, o padre era um Deadite o tempo todo, o que meio que deixa essa crítica meio vazia. Porque um padre torturador da Inquisição não precisa ser um Deadite pra ser malvado. Ele ser um torturador da Inquisição já é o suficiente. Aí Ash e Vampirella se juntam pra matar um monte de Deadite, mas a relação entre os dois é muito rasa e esse quadrinho na verdade é chato pra cacete. O último que eu li pra esse vídeo é Army of Darkness encontra Hack Slash. Acho que de todos os crossovers, esse é o que mais pega a história do outro, né, do Hack Slash. Precisava de bastante contexto pra entender, mas pelo menos eles explicam tudo direitinho aqui. E eu acho que ele teve a melhor história de todos esses crossovers. Mas tem uma coisa que me incomoda em todos esses crossovers, que é como nenhum desses escritores consegue fazer o Ash ser um personagem que eu goste dele. Porque o Ash nos filmes, ele não é babaca, ele é fanfarrão, tem uma diferença. Ele é meio grosso e meio egocêntrico com as pessoas, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio patética ali. Ele se enxerga como um super-herói foda, quando a gente na real sabe que ele não é isso, que ele é uma coisa meio ridícula aí, e alguns dos personagens secundários inclusive enxergam ele dessa maneira. Então isso tudo acaba sendo cômico. O Ash dos quadrinhos não passa essa mesma impressão, ele só parece ser muito babaca. Em dois dos quadrinhos aqui, o Ash aproveita que a protagonista tá inconsciente pra tacar um beijo nela, cara, isso é bizarro. Pelo que eu entendi da história da Cassie Hack, ela e um parceiro trabalhavam como caçadores de assassinos slasher, e no embate final que ela teve com o arqui-inimigo dela, o parceiro dela morreu. E esse quadrinho se passa depois disso tudo, e ela tá meio bolada com a situação ainda. Mas a trama dele é que tem alguém vendendo páginas do Necronomicon por aí, e o Ash e a Hack vão atrás dessas páginas. Tem várias historinhas diferentes que vão acontecendo, tipo eles invadindo uma prisão para ir atrás de um Deadite, ou toda uma trama de um rockstar que revive uma mulher que foi enforcada e injustamente acusada de ser bruxa anos atrás. O cara usou o diário dela para escrever letra de música e meio que ele se apaixonou pela figura dela por causa disso. Eu achei todas essas historinhas e dramas pequenos que acontecem muito bem escritos, pra falar a verdade. Eventualmente eles vão parar na Grécia Antiga e é revelado que a Cassie Hack na verdade orquestrou isso tudo para conseguir o Necronomicon para tentar voltar no tempo pra salvar o parceiro dela que morreu. E aí o Ash faz um discurso bem foda sobre como não dá pra mudar o passado, como ele já tentou várias vezes e sempre acaba dando um ruim diferente. Ele menciona vários eventos que aconteceram em outros quadrinhos e termina com os dois ali só deixando o passado acontecer e se tornando amigos. Eu achei um final bom e achei bizarro que nesse final, depois que o Ash passa por várias edições de babaquice, ele fica muito bem escrito, parece até outro personagem. Mas eu acho que o maior mérito desse crossover aqui é que ele foi o único desses crossovers todos que me deu um mínimo de interesse pra ler a história original da outra personagem. Mas enfim, é isso. Tirando os crossovers com outras franquias de terror, eu finalmente acabei todos os quadrinhos do Evil Dead. Foi talvez a pior saga de todas, porque foi a mais longa, a que teve muito quadrinho merda, e eu acho que quase nenhum deles salva. O que é engraçado, porque os filmes do Evil Dead são poucos e são todos bons. Acho que o universo tem que entrar em algum tipo de equilíbrio pra fazer os quadrinhos deles justamente serem muitos e ruins. Depois de 3 vídeos falando sobre o quadrinho de Evil Dead, a conclusão que a gente chega é: ignorem eles. Se for pra ler um, lê a adaptação do primeiro filme lá que eu falei no começo desse vídeo. Essa é boa, não depende de nenhuma outra história, você só lê ela e acabou. E de resto, por favor, vamos fazer alguma coisa mais produtiva.